Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nessa uma noite agradável. De estar na rua, mas a gente está aqui aprendendo. Sempre é bom. Eu sou Paulo Suliani, eu sou colaborador eventual do Estado de Direito. A nossa amiga Carmela, e eu trago aqui as boas novas para vocês, acabou de ter um filhinho. Então ela tá agora com ele babando um pouquinho. Então hoje fica um pouquinho diferente. Espero que gostem mesmo assim. Eu sou advogado, eu sou professor também e sempre que convidado eu compareço aqui nesse projeto, Desmistificando o Direito, que tem a ideia sempre de trazer algo um pouco diferenciado, algo de especial que não se encontra geralmente, aquilo que a gente quer aprender de uma maneira um pouco mais especial, mais avançada, assuntos sempre particulares. Hoje, o Estado de Direito, no projeto Desmistificando o Direito, em parceria com a Saraiva, a quem agradecemos, e com o apoio do IDC, sempre presente nesse projeto do Estado de Direito, a gente traz o professor Matheus Fornazier, doutor em Direito pela Unicinos, professor e pesquisador no programa de pós-graduação, mestrado também da Unicinos, da Universidade da Unijuí, e também na graduação em Direito da Unijuí. Desculpe, professor. Hoje, nós vamos, o professor Matheus, ele vai trazer para vocês nanotecnologias, risco e direitos humanos, um tema que só pelo título já é bastante excitante para que a gente possa ouvir. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Matheus para o deleite de vocês. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço a presença, me deixa muito lisonjeado que tanta gente de várias áreas, de vários locais estejam interessados em temas inovadores do direito, queiram conhecê-lo, desmistificá-lo. Agradeço o pessoal do Estado de Direito, a professora Carmela e a senhora sua mãe, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Desejo toda a felicidade do mundo com o novo membro da família que nasceu. Agradeço a apresentação e a futura mediação aqui do professor Paulo, que também eu tive o prazer de conhecer agora esta noite. Agradeço a presença de alguns ex-alunos da época que eu dava aula aqui em Porto Alegre, na FADERGS, que eu reconheci aqui na plateia. E também é um prazer vir a conhecer todos os outros e as outras que pela primeira vez eu vejo hoje, né? Então, eu vou tratar com vocês aqui de uma questão que parece um pouco futurista demais, muito tecnológica, parece até à primeira vista não ter muito link, muita ligação com o direito, que é a questão do risco nanotecnológico. Eu vou tentar fazer uma abordagem bem interdisciplinar, já que primeiro temos que conhecer o que são as nanotecnologias, para quem não conhece ainda, obviamente. E depois eu vou ligar esse tema ao direito, trazer para a gente aqui o que tem a ver com o direito ambiental, principalmente, e depois fazer uma proposta teórico-metodológica para que o risco nanotecnológico consiga ser regulado. Bom, para a gente entender mais ou menos o que são nanotecnologias, a gente tem que imaginar o seguinte. Em 1959, um cientista que 6 anos depois foi prêmio Nobel da Física, chamado Richard Feynman, apresentou uma palestra chamada There's Plenty Room in the Bottom, ou seja, uma tradução livre, há bastante espaço lá embaixo. O que o Feynman propunha? Ele propunha que, tão importante quanto explorar o espaço sideral, conhecer o mundo, é também explorarmos as dimensões ínfimas da matéria. O que ele dizia? Ele dizia que com uma tecnologia de microscopia e de impressão mais avançada, conseguiríamos chegar ao ponto de reduzir os textos de toda a Biblioteca Nacional, do Congresso Nacional Americano, então, na época, a biblioteca mais extensa, e ela caberia mais ou menos na cabeça de um alfinete, na extensão da cabeça de um alfinete, toda aquela extensão.
Era ainda uma espécie de sonho muito bem fundamentado com informações de Feynman, né? Mas na década de 80, com a invenção do chamado microscópio de tunelamento eletrônico, se conseguiu então iniciar a escalada tecnológica para começar a concretizar o sonho de Feynman. Ele sonhou então com o registro de informações em espaço pequeno, que depois, mais ou menos como a antiga tecnologia da microfilmagem, poderíamos reproduzir em tamanho legível novamente. Mas, a partir da década de 80, então, retomo, com a invenção do microscópio de tunelamento eletrônico e outras ferramentas, se conseguiu vislumbrar outras utilidades para a nanotecnologia. Para entendermos essa dimensão, um nanômetro, uma medida, assim como centímetro, milímetro, o próprio metro, são medidas, o nanômetro é 1/1000º de um metro. Para a gente ter uma ideia, um fio de cabelo tem mais ou menos 50.000 nanômetros, e é o que a gente consegue ver de tão pequeno, algo que a gente quase não vê, tem 50.000 nanômetros. É uma tecnologia que já está sendo bastante utilizada, principalmente em cosméticos. A gente vê bastante maquiagem, cremes anti-idade, dentifrícios, produtos bactericidas e produtos de limpeza, contendo essa forma tecnológica, contendo nanopartículas, ou então processos de construção que envolvam nanotecnologia. Um produto pode ser construído pela nanotecnologia de duas formas, ou pela construção em blocos, então aí o cientista, o técnico, com a ajuda de um microscópio e de instrumentos parecidos com agulhas finíssimas, cuja ponta tem a largura de alguns átomos, montam parte por parte, molécula por molécula, algum aparato. Pode ser, por exemplo, um nanorobô, pode ser um nanomotor, pode ser alguma cápsula que contenha medicamento que depois vai ser depositado exatamente no local onde tenha que ser depositado. Isso é uma grande promessa, por exemplo, para o tratamento do câncer. A gente sabe que a quimioterapia, a radioterapia são terapias bastante agressivas para o corpo inteiro. A partir desse sistema chamado de drug delivery, mais ou menos como administração de remédios ou de drogas em inglês, se poderia largar o medicamento apenas no local em que seria necessário matar a célula cancerígena ou o tumor. Qual é que é o grande problema das nanotecnologias? Se por um lado elas apresentam uma grande promessa, cura para o câncer, diagnósticos mais rápidos, melhores maneiras de explorar o próprio corpo humano, porque teríamos... ingeriríamos uma cápsula com um robô desses que poderia fazer o diagnóstico do nosso corpo, enfim. O problema é que a gente ainda não conhece os efeitos das nanopartículas no ambiente e no nosso corpo. Conhecemos alguns que já estão sendo aplicados na indústria, mas outros fazem com que as próprias propriedades da matéria se transformem em outra coisa. Para vocês terem uma ideia, o alumínio em tamanho micro, ou em pó, ou mesmo em tamanho macro, ele é praticamente inerte, ele não reage com o nosso corpo. Agora, o alumínio, quando ele é reduzido ao nível de nanopartícula, ele se torna tão reativo que ele pode servir de combustível para foguetes. E é um nível de reatividade tão alto assim é atingido, porque quanto menor a partícula, mais substância acaba entrando em contato e se torna reativa com o ambiente. Isso é uma regra da química, a regra da superfície de contato, né? Se a gente pega, por exemplo, uma tora de madeira, ela queima muito mais devagar, do que a mesma quantidade de madeira em serragem, que chega a ser até mesmo explosiva. Então, se a gente pegar isso para várias substâncias que no nível que a gente conhece até hoje são seguras, em nível nanotecnológico, elas simplesmente a gente não tem ideia do que possa acontecer ainda. Isso se a gente não... a gente ainda tem que analisar também que há muitas possibilidades de incrementação de materiais que a gente usa hoje em dia, plásticos, metais, enfim, que poderiam se tornar armas, poderiam ter uma aplicação militar poderosíssima que mudaria o cenário de guerra.
agências nacionais de segurança dos Estados Unidos, da Rússia, de países de questões bélicas bastante avançadas, já estão investindo bastante em nanotecnologia. E também temos vários estudos associando as nanotecnologias a doenças bem sérias, como, por exemplo, asma, bronquite, enfisema pulmonar, câncer de pulmão, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, doença de Crohn, câncer do cólon, arteriosclerose, várias doenças do sangue associadas à exposição a nanopartículas, arritmia cardíaca, várias doenças do coração, várias doenças de outros órgãos, como rins, fígado, pâncreas, etc. E também doenças neurodegenerativas. Qual é que é a questão? A questão é que no Brasil não temos nenhuma lei, não temos nenhuma norma que regule as nanotecnologias, em específico. Já tivemos 2 projetos de lei. O projeto de lei da Câmara 5.076, de 2005, que foi rejeitado, que buscava criar um sistema de regulação do risco nanotecnológico para que tivéssemos parâmetros mínimos para a indústria e para a pesquisa, para que as pessoas não ficassem expostas em extremo a esses riscos da nanotecnologia. E também o projeto de lei do Senado, número 131, de 2010, que impunha aos fornecedores, buscava impor, desculpa, porque era só um projeto, o dever de informar aos consumidores nas embalagens dos produtos e na publicidade associada aos produtos fornecidos o conteúdo nanotecnológico ou nanoprocessado. Esses 2 projetos já foram arquivados no nosso Legislativo Federal. Por algumas razões, resumidamente, foram vários pareceres de várias comissões, tanto da Câmara quanto do Senado, mas resumidamente a gente pode dizer que o Congresso Nacional rejeitou essas leis, em primeiro lugar, porque várias disposições destas leis já estariam contidas em outros instrumentos legislativos brasileiros. Teríamos, por exemplo, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o próprio artigo 225 da Constituição Federal, os artigos do Código Civil relacionados ao risco, principalmente a responsabilidade civil, artigos 926 em diante, sem exceção de outros, é claro. Também teríamos a lei da Anvisa, regulamentando o que seria da Anvisa e não do Legislativo, a competência para criar normas sobre vigilância sanitária atinente à regulação do risco nanotecnológico. Então, isso seria, em primeiro lugar, uma justificativa de redundância. O Legislativo considerou que uma lei sobre nanotecnologias seria redundante, repetitiva em relação àquilo que já existiria em vigor, com validade nas nossas leis. Em segundo lugar, dá para a gente elencar a justificativa do aumento burocrático para o desenvolvimento nanotecnológico, caso se criasse uma comissão de nanossegurança, a exemplo da CTN-Bio, que já temos, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Se julgou que as indústrias e as entidades de pesquisa que quisessem investir em nanotecnologia considerariam muito alto o custo, com burocracia, com pagamento de taxas de procuradores, enfim, se existisse essa lei. E, em terceiro lugar, eu elenco aqui, principalmente no tocante à importância dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, se considerou que seria muito alarmista informar as pessoas do conteúdo nanotecnológico dos produtos. Assim, consideraríamos praticamente como venenoso o produto, um selo biohazard, algo do gênero, e as pessoas não comprariam. Isso se reverteria numa baixa no consumo, e o desenvolvimento econômico das indústrias que investem em inovação nanotecnológica, em produtos contendo nanotecnologias, seria muito defasado. Então,
Temos ainda alguns projetos em andamento relacionados à normatização das nanotecnologias no Brasil. Temos um projeto de lei da Câmara, projeto de lei número 5.133 de 2013, projeto esse que meu orientador do doutorado na Unicinos, o Dr. Wilson Engelmann, contribuiu para a redação do projeto, que busca criar um microsistema jurídico, ou seja, toda uma principiologia, todo um conjunto de regras e sanções administrativas e criminais relacionadas ao risco nanotecnológico. E também temos, de 20 de agosto do ano passado, a portaria 1358 da Anvisa, instrumento esse que estabelece a criação de um comitê multidisciplinar de várias áreas da indústria, da ciência e da tecnologia, com seus peritos, para discutirem nanotecnologias e risco e criarem um mínimo de padrões para impor à indústria. Porém, se a gente for analisar o nosso tempo legislativo, demorou mais ou menos cerca de 6 anos para a rejeição de um projeto de lei. Imagine para a sanção de um projeto, então, ainda mais de uma área tão complexa quanto o risco nanotecnológico, que envolve conhecimentos de tantas áreas: física, química, matemática, biologia, engenharias, enfim. E a portaria da Anvisa ela tem 1 ano, ela estabelece o prazo de 1 ano para a criação desse comitê e para a criação do instrumento normativo. Eu, em consulta à Anvisa, não me informaram como estão os andamentos desse projeto. A cada 2 semanas, a cada 15 dias mais ou menos, eu protocolo um pedido e não me informam. Eu acredito que não esteja nem em funcionamento. E se estiver, não está sendo informado, né? Qual é que é a grande questão? 3 são os grandes desafios que eu elenco no meu trabalho sobre que o direito enfrenta, que o direito na nossa concepção atual de Brasil, de ciência jurídica, dogmática, tradicional, com assuntos tão complexos quanto a nanotecnologia. Em primeiro lugar, a questão da linearidade versus complexidade. Como assim? A matéria nanotecnologia e risco é extremamente complexa porque não podemos simplesmente, num exercício maniqueísta, dizer que ela é boa ou ruim. Ela poderá ser utilizada para muitos avanços, para a ciência, para a tecnologia, para a saúde humana, para a medicina, para a própria indústria. Porém, ao mesmo tempo, se não for regulada, ela é um assunto que pode ser simplesmente elevado à potência de catástrofe. Não se sabe quais são os resultados ambientais de se liberar indiscriminadamente resíduos nanotecnológicos no ambiente. Já há várias pesquisas sérias, há cerca de 15 anos mais ou menos, relacionando poluição em nanotecnologia, em nanopartículas, em nanoprocessos e saúde humana também. E a gente simplesmente pensar que uma lei resolveria um problema tão complexo, uma lei a ser interpretada de modo tão exegético, de modo tão, poderia dizer, literal, é um raciocínio muito linear em comparação a uma matéria tão complexa, uma matéria que envolve tantas variáveis num exercício silogístico aristotélico, que é o tradicional de simplesmente interpretarmos a lei ao pé da letra, não nos traria a resposta tão complexa quanto a complexidade da matéria nos exige. Em segundo lugar, a sanção de uma lei ou de uma norma pela Anvisa, ela não é por si só ruim. Se aparecer uma lei desse tipo, ou uma norma, uma portaria, enfim, ela não é necessariamente nem boa nem ruim. O problema é que nos passa falsa impressão de segurança toda vez que se sanciona uma lei que cria todo um microsistema jurídico para uma matéria, sendo que uma matéria tão complexa não consegue ser abarcada em alguns poucos artigos, algumas poucas páginas dispondo sobre leis. Em terceiro lugar, isso é o que eu acho mais importante no exemplo legislativo que eu trouxe aqui, se está prezando muito mais o desenvolvimento econômico do que a dignidade da pessoa humana com a normatização, digamos assim,
do desenvolvimento nanotecnológico no Brasil. Então, é um campo que deve ser explorado, deve ser pesquisado, pode nos trazer grandes avanços na produção, na medicina, para a saúde, porém, não se pode simplesmente deixá-lo desregulado, porque a desregulação significa que tudo está permitido com ela, né? Então, a partir disso, a partir desse cenário, digamos assim, complexo, dessa matéria complexa que já está no nosso cotidiano, analisando a partir de uma teoria sociológica chamada Teoria dos Sistemas Autopoéticos, trabalhada por um autor alemão chamado Niklas Luhmann, falecido em 1998, e mais alguns teóricos, eu criei, claro que com base nesses postulados, uma espécie de metodologia para a regulação de matérias muito complexas. Como assim? A gente tem que entender o seguinte, e esse é um raciocínio sistêmico, como a gente costuma dizer. Desde o advento da modernidade, aqui temos que entender a modernidade como um fenômeno altamente complexo e longo, demorado, que inicia desde a Reforma Protestante, que inicia com a separação entre privacidade e público, com a separação entre igreja e conhecimento e Estado. Não se pode mais pensar que uma instância da sociedade, ou uma classe, uma casta, enfim, ou até mesmo uma forma de comunicação consiga abarcar toda a complexidade social. Com a modernidade, segundo as próprias palavras de Niklas Luhmann, tivemos o chamado fenômeno da diferenciação funcional. O que significa isso? Que cada matéria na sociedade pode ser comunicado com um sentido jurídico, diferente do sentido econômico, diferente do sentido político, diferente do sentido científico, religioso, enfim, por toda uma questão de codificações de culturas, de programas comunicativos. Então, não se poderia pensar, por exemplo, que uma lei, que é uma comunicação que parte do sistema da política, conseguiria abarcar toda a complexidade social. Não se pode pensar também que um sistema comunicativo como o direito conseguiria abarcar na sua semântica toda a complexidade que essa matéria envolve, que qualquer matéria da sociedade atual, moderna ou pós-moderna, como queiram preferir, nem mesmo a filosofia, como queria Jürgen Habermas com a teoria da ação comunicativa, né, buscar um modo de abarcar todas as comunicações sociais pela via de um certo consenso. A partir disso, o que se pode identificar na sociedade atual? Que o direito não é apenas aquilo que o Estado cria. A gente está muito acostumado, muito imerso em um direito estatal apenas, direito como sendo apenas o derivado da comunicação legislativa, aquilo que os tribunais interpretam acerca do caso e da lei. E há muitos autores que estão trazendo outras ordens jurídicas que emergem dentro da sociedade global e que a gente não está conseguindo abarcar ainda dentro do direito, mas que tem sentido jurídico. Günther Teubner, é um discípulo alemão de Niklas Luhmann, ele traz o seguinte raciocínio de pluralismo jurídico, que temos ordens jurídicas estatais, que seriam provenientes da cultura jurídica dos tribunais, da interpretação das leis, da doutrina baseada naquilo que a jurisprudência e a legislação dizem. Teríamos também ordens jurídicas internacionais, que são aquelas que se criam, que emergem a partir dos tribunais internacionais, como Cortes Interamericana de Justiça, Corte Internacional de Direitos Humanos, e também os seus tratados e pactos. Haveria ordens supraestatais, como, por exemplo, a ordem jurídica que está emergindo com a União Europeia, com as propostas de Constituição Europeia, com as jurisdições supraestatais da Europa. Mas o mais interessante aqui é que emergem ainda ordens jurídicas não estatais e de bastante sentido jurídico. Como, por exemplo, imagine uma grande empresa transnacional
ela, por várias razões, muitas vezes por pressão de movimentos sociais de consumidores que descobrem que estão usando mão de obra escrava ou tecnologia indiscriminadamente, adotam para si códigos de conduta, códigos corporativos de conduta. Seria muito simples a questão se fosse um código de conduta de uma empresa nacional impondo apenas a si própria todo esse conjunto de normas. Porém, essas empresas, em primeiro lugar, elas transbordam as fronteiras nacionais, elas são muito fluidas, como diria, por exemplo, Zygmunt Bauman, e elas se transferem globalmente de um país a outro, de um território a outro, de modo muito fácil, conforme as suas necessidades de lucro, de produtividade, enfim. E elas impõem, por via de contratos, aos seus fornecedores, empresas menores ou até mesmo pessoas físicas, que também adotem esses códigos de conduta. Isso significa que acaba emergindo todo um conjunto de normas que não são criadas pelos estados e que tem bastante significância jurídica, porque esses contratos estabelecem sanções em caso de descumprimento desses códigos criados por essas empresas. Então a gente pode falar, dentro de um pluralismo global, de um pluralismo jurídico também. O que eu proponho? Baseado em teorias como, por exemplo, do transconstitucionalismo do jurista brasileiro Marcelo Neves, ou então do diálogo das fontes do jurista alemão Eric Jaime, bastante adotado já nos nossos tribunais, no STJ, com o trabalho de Cláudia Lima Marques e de Bruno Miragem, a gente tem notado bastante inserção desses diálogos de microsistemas jurídicos no Brasil. Propõe um diálogo entre ordens. O que isso significa? Ainda não temos nenhuma demanda judicial relacionada a risco nanotecnológico, mas com o aumento da exploração e da colocação no mercado desses produtos, pode ser que no futuro breve tenhamos. E o Brasil ainda não tem nada na cultura jurídica diretamente ligado ao risco nanotecnológico. O que se propõe? Que o Brasil também observe legislações de outros países, julgamentos de cortes de outros países, e não simplesmente transplantando esse raciocínio para dentro dos nossos julgamentos, mas sim observando se esses julgamentos estrangeiros se dão com base na mesma ratio decidendi, ou seja, nas mesmas razões de decidir que temos aqui no Brasil, e que copiemos, mas num exercício de tradução e não de mero colonialismo judicial, digamos assim, esses modelos de decisão, para que consigamos não apenas aplicar-se logisticamente a lei, mas que o julgador consiga construir todo um raciocínio com base na complexidade que a matéria envolve. Esse tipo de raciocínio é bastante inovador para nós, mas ele já tem ocorrido bastante. Por exemplo, houve ações de controle de constitucionalidade no nosso STF, em que o próprio STF, os próprios julgadores, buscavam julgamentos de cortes de outros países para fundamentar os seus julgamentos. Então já temos um início de uma certa tradição desse diálogo entre a nossa ordem e outras, e proponho também algo bastante inovador, que seria um diálogo da nossa ordem para com as normas que a ISO, a International Organization of Standardization, que todos conhecemos, que para várias áreas estabelece padrões de produtividade, de conduta ambiental, conduta de produção, porque a ISO já tem muitas normas versando sobre padrões nanotecnológicos, e o Brasil tem ingerência, tem poder de voto dentro da ISO. Por que eu trago a ISO aqui dentro desse raciocínio de ordens jurídicas? Porque ela não é nem internacional, nem estatal, nem supraestatal, ela é simplesmente um fórum de várias agências representantes dos países que a compõem, em Genebra, na Suíça, para votar. E o interessante é que o representante do Brasil, legalmente estabelecido, é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma pessoa jurídica de direito privado e que tem esse grande poder, digamos assim, de tradução do público para o privado dentro da ISO e dentro do nosso território, normas que poderiam ser utilizadas
para a regulação das nanotecnologias enquanto não tivéssemos algum liame, algum fundamento legislativo ou algo do gênero. E outra coisa que proponho também é que esse diálogo se dê com base na semântica de direitos humanos. Como assim? Sempre prezar o bem-estar e o desenvolvimento da pessoa humana e não apenas o crescimento econômico, que é algo que o nosso legislativo já sinalizou, né, negativamente. Como assim? Sinalizou que é mais importante o desenvolvimento econômico para rejeitar uma lei do que a dignidade da pessoa humana, o bem-estar, a saúde e a dignidade em sua dimensão socioambiental para o cuidado com as matérias, principalmente as matérias complexas. E também, bom, por fim, seria isso. Esse é um trabalho em construção, como qualquer trabalho. Venho já há alguns anos desenvolvendo esse raciocínio. E posso apontar para quem se interesse pela matéria que se informe sobre as teorias de diálogo das fontes de Eric Jaime que estão sendo aplicadas principalmente no nosso STJ, que busquem esses raciocínios dialogais em novas teorias, porque apenas desse modo se pode criar uma cultura jurídica que supere o raciocínio linear e faça com que o direito continue tendo sentido, mesmo com a complexificação social que a gente tem observado em várias áreas ligadas à tecnologia na sociedade. Bom, por hora eu agradeço, essa seria a minha exposição, estamos abertos a questionamentos e debates. Obrigado, professor Matheus. Eu acho que eu gostei tanto quanto todos. Eu gostaria de lembrar a vocês de que assinem, peço para que assinem o livro de presenças, está circulando. Lembrar que os certificados serão entregues ao final. E depois, então, quem não estiver aqui ou não teve tempo de se inscrever, depois pode entrar em contato com o Jornal Estado de Direito. Eu abro para que possa haver questionamentos ao professor sobre o tema. Fiquem à vontade.